capítulo 20. A gente leu esse texto aqui na semana passada. E eu queria ler novamente. Esse é o texto que nós vamos usar, brigadário, todas as vezes aqui, todos os 4 domingos que vamos tratar dessa série. A gente vai ler essa passagem de João. É capaz, e a minha intenção é essa, que no final da série você já, quem sabe, saiba o texto de cor. E se isso acontecer, já vai ter valido a pena. Vamos ler aqui de novo. Será que a gente consegue ler juntos aqui? João capítulo 20, versículos 19 a 22. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Fazendo apenas uma rápida recapitulação daquilo que nós vimos na semana passada, para que talvez você que não esteve aqui possa se situar nessa questão da série. O tema saída de emergência tem a ver com o chamado que nós temos como discípulos de Jesus para sair. O texto que a gente leu mostra os discípulos reunidos a portas trancadas. Eles estavam com medo dos judeus e por causa do medo daquilo que estava lá fora, eles se trancaram do lado de dentro. E a gente viu que quando a gente fecha as portas, ainda que a gente tenha uma boa intenção e uma intenção pura de nos proteger daquilo que está lá fora, o resultado final é que não só a gente impede quem está fora de entrar, mas impede quem está dentro de sair. E as portas não só protegem, como também aprisionam. E a gente viu isso na semana passada. Jesus se coloca ali no meio deles, as portas trancadas não são suficientes para impedir Jesus de entrar ali. Ele entra, e quando Jesus entra, ele diz que os discípulos devem sair. Ele diz: assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Ou seja, os discípulos são enviados de dentro para fora. A gente viu que essa é uma passagem que está relacionada com aquilo que na teologia se chama missio Dei. É uma expressão latina que significa a missão de Deus. E o que tem a ver a missio Dei? Tem a ver, gente, que muito antes de existir igreja já havia uma missão. A missão é anterior à igreja. A missão não é propriedade exclusiva da igreja. A missão, antes de ser da igreja, é de Deus. Tanto é assim que ele enviou o seu filho. O filho foi enviado pelo Pai. E a igreja também foi enviada. Então veja que a ideia do envio, de sair do seu lugar de origem e ir para um outro lugar com o objetivo de cumprir uma missão, ela é muito anterior à igreja. Aliás, a gente pode dizer, como vimos na semana passada, que a igreja só existe por causa da missão de Deus. A igreja é o resultado da missão de Deus. É justamente porque Deus veio a esse mundo. É interessante que muito se fala das pessoas buscarem a Deus. O homem em busca de Deus. Mas teologicamente, biblicamente, a expressão correta não é o homem que busca a Deus. É Deus que busca o homem. Eu, como sou pai de crianças, um dos desenhos mais teologicamente corretos que eu já vi na minha vida foi o famoso Procurando Nemo. Não sei quantos aqui já viram aquele desenho animado, mas aquilo ali é história bíblica. É um pai que por alguma razão, por causa da rebeldia do filho, o filho se perde e o pai vai atravessar os 7 mares para poder buscar o seu filho de volta. É a história bíblica. Não é Nemo que busca o seu pai, chamado Marlin, para você ver que eu vi o desenho e sei muito bem. É o Marlin, que é o pai, que busca o Nemo. Essa é a história bíblica. A igreja é o resultado da missão de Deus. E quando a igreja é alcançada,
a missão passa para a igreja. A igreja é, então, não apenas o resultado, mas o instrumento da missão de Deus. Por isso a gente pode dizer que não é a igreja que tem uma missão. É Deus que tem uma missão para a sua igreja. A missão não é da igreja, a missão é de Deus. A igreja é um instrumento da missão de Deus. E tudo isso a gente viu na semana passada, baseado no texto base de João, capítulo 20. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Falamos sobre o chamado para sair. Hoje, a gente vai adiantar um pouquinho o tema, a profundidade, e vai falar aqui sobre a condição para sair. E por que a gente vai falar sobre condição? Porque, gente, eu estou convicto de que existe uma grande barreira no caminho da igreja para ela sair. Existe uma barreira, que não é uma barreira qualquer, é uma grande barreira. E eu estou falando dos nossos dias, estou falando de algo bem atual, que faz parte da nossa sociedade, faz parte da identidade da nossa sociedade ocidental. Nós que vivemos aqui no século XXI, no Rio de Janeiro. Que grande barreira é essa que nos impede, que nos paralisa, que nos aprisiona, que nos deixa trancados aqui dentro e nos impede de sair? Vamos pensar um pouquinho. Eu tenho hoje aqui, na nossa reflexão, várias leituras. Eu peguei alguns autores, eu queria pedir a sua paciência. Eu não espero demorar demais, mas eu queria fazer algumas citações aqui que vão nos ajudar a entender melhor esse assunto. E um dos autores que eu tenho lido ultimamente é o Alan Hirsch. Ele tem um livro maravilhoso chamado Caminhos Esquecidos, em que ele fala basicamente sobre a missão da igreja. E ele diz aqui uma coisa que me chamou muita atenção nesse livro. Ele diz: cheguei à conclusão de que para nós que moramos no mundo ocidental, o maior desafio para a viabilidade do cristianismo não é o budismo, com todo o seu apelo filosófico para a mente ocidental, nem o islamismo, que hoje, possivelmente por causa de radicais, fez mais uma das suas vítimas, né? Vimos aí o ataque terrorista lá nos Estados Unidos hoje. Não é a nova era. Tudo isso é um desafio para nós, sem dúvida alguma. Mas acredito que a maior ameaça para a viabilidade da nossa fé é o consumismo. Veja o que ele está dizendo. De longe, este é o desafio mais abominável e insidioso para o Evangelho. Ele usa a palavra insidioso. Você sabe o que significa a palavra insidioso? Significa traiçoeiro, casca de banana. Ele se apresenta como perigo sem que você perceba que ele é um perigo. Pois afeta de muitas maneiras cada um de nós e todos nós. Então é preciso que a gente tenha os olhos abertos, e a minha proposta hoje é a gente desmascarar esse ídolo cultural chamado consumismo e mostrar como ele está na raiz do entorpecimento da igreja ocidental. Queria conversar um pouquinho sobre isso. Queria começar esse processo falando sobre a força desse inimigo, a força dessa barreira que nos cerca a todos nós. Eu queria falar da força do consumismo, basicamente pensando em dois fenômenos. O primeiro fenômeno é que o consumo se transformou na nossa sociedade em religião. A força do consumismo está porque ele se transformou, não simplesmente numa estratégia econômica, mas porque ele se transformou em religião. O que eu estou querendo dizer com isso? Existe um analista de vendas famoso que no final da Segunda Guerra Mundial, logo depois que acaba a Segunda Guerra Mundial, o mundo está naquele processo de agora vamos reconstruir, vamos começar de novo, vamos equilibrar novamente as coisas. E ele disse o seguinte, falando na estrutura americana:
A nossa enorme economia produtiva exige que façamos do consumo a nossa forma de vida, que tornemos a compra e uso de bens em rituais. Perceba as palavras. Que procuremos a nossa satisfação espiritual, a satisfação do nosso ego no consumo. Você veja que a proposta era o seguinte: a gente precisa fazer com que o consumo seja, de fato, a base, não apenas da economia, mas da nossa vida. E para que isso aconteça, a gente tem que levar as pessoas a comprar, não apenas porque elas precisam de coisas, mas nós precisamos fazer com que as pessoas tenham mais prazer no ato em si de comprar do que naquilo que se compra. Temos que levar as pessoas a procurar uma satisfação espiritual, que é o que a religião propõe, no consumo. E aí veja só o que o Alan Hirsch, que eu li há pouco, vai dizer sobre isso. Se o papel da religião é oferecer um senso de identidade, propósito, sentido e comunidade, podemos dizer que o consumismo atende a todos esses critérios. Os publicitários se tornaram muito insidiosos, traiçoeiros, a ponto de hoje estarem usando de forma deliberada ideias teológicas e símbolos religiosos a fim de vender os seus produtos. Você já percebeu que a maioria das propagandas, elas não falam do produto. Elas não falam da qualidade do produto, elas não falam da durabilidade do produto, elas não falam daquilo que você pode, né, vamos dizer assim, usufruir com aquele produto. Não. A propaganda é baseada no status que o produto adquire, na felicidade que o produto vai te dar. Ele procura te mostrar que se você não tiver esse produto, você vai estar por fora, você não vai ter amigos, que você, na verdade, precisa, para ser aceito na sociedade, para ter uma identidade, você precisa estar com esse produto. Veja, por exemplo, essa propaganda, uma campanha da Calvin Klein, e ele vai dizer, I believe in my Calvins. Ou seja, uma palavra que é usada na religião. É uma palavra bíblica. Believe tem a ver com crer, não é só acreditar. E é interessante que ele está dizendo o seguinte, olha, eu creio nisso aí. Ele começa a usar o apelo da religião para vender o produto. Então isso, gente, é muito sério. Eu tenho aqui uma outra propaganda, hoje é Dia dos Namorados, e tem uma propaganda aqui que eu acho muito interessante, que ilustra essa questão. Aliás, quase toda propaganda de banco, você vai ver que usa essa estratégia. Veja essa propaganda, por exemplo, do Bradesco. Olha aqui, não sei quantos já viram essa propaganda, passou um tempo atrás. Se eu ficar velha, eu fico junto. se eu ficar feia, Eu fico míope. se eu ficar triste, Eu viro um palhaço. se eu ficar uma chata, Eu te faço cócegas. se eu ficar gorda, Eu quebro o espelho. O importante na vida é ter com quem contar. Bradesco, colocando você sempre à frente. Você consegue perceber o que é essa propaganda, gente? Tipo assim, quem nós somos na propaganda? Nós somos a mulher, a noiva. O banco é o noivo. Então assim, o que eu fizer, o banco vai se ajustar para mim. O banco, ele vai fazer tudo por mim. Tudo. Ele faz tudo por mim. E a gente olha essa propaganda e chega e chora, né? A gente se emociona. Dia dos Namorados, nossa. Maravilhoso, que coisa sensacional. O banco faz tudo por mim. O banco me espera de portas abertas. Ele me ama. A minha identidade está naquele negócio ali. Você está percebendo o apelo? O consumismo faz isso, gente, porque ele se transformou numa religião. Ele quer não apenas que você consuma, mas que você coloque a sua identidade naquilo ali. Veja só, vamos avançar um pouquinho aqui, falando sobre isso. Tem um texto que eu acho muito interessante, já há muitos anos, esse texto é antigo, é um texto do Frei Beto. E muitos
tem sérias resistências por causa das questões políticas, né, econômicas do Frei Beto. Eu não quero entrar nessa linha ideológica, mas veja o que ele fala sobre a questão do consumismo. Eu acho muito interessante. As marcas constituem a nova religião. As pessoas se voltam para elas em busca de sentido, declarou um diretor da Young Rubicon. Sei lá se é assim que se fala, meu inglês é maravilhoso. Disse ainda que essas grifes possuem paixão e dinamismo necessários para transformar o mundo e converter as pessoas em sua maneira de pensar. Veja a palavra converter. A Fiat, consultora londrina de design, no ano passado realçou o caráter divino dessas marcas famosas, assinalando que aos domingos as pessoas preferem o shopping à missa ou ao culto. Em favor de sua tese, a empresa evocou 2 exemplos. Desde 91, cerca de 12 mil pessoas celebram núpcias nos parques da Disney World. E estão virando moda os féretros da marca Harley, nos quais são enterrados os motoqueiros fissurados em produtos Harley Davidson. O que você está percebendo nisso, gente? É que as marcas assumem um caráter divino nos nossos dias. É muito interessante, foi feito um estudo, isso quem diz é o Brian Smith, naquele livrinho Maravilhosa e Boa Vida, que nós estudamos aqui nos pequenos grupos. Tem um dos capítulos que ele fala que alguns cientistas fizeram um estudo mapeando o cérebro e o que acontecia quando as pessoas se colocavam diante de marcas famosas. Melhor, antes, o que acontecia com a mente das pessoas diante de uma experiência religiosa, uma experiência com sagrado. Então eles colocavam imagens sagradas, mapeavam pessoas diante de uma música sacra, de alguma experiência transcendental, e eles monitoraram a cabeça e perceberam, através das máquinas, da tecnologia, qual parte do cérebro brilhava, acendia lá no monitor, na hora que essas pessoas se submetiam a uma experiência religiosa. E aí os caras fizeram o seguinte, pegaram as pessoas e colocaram agora essas pessoas diante de imagens de marcas famosas. Pegaram lá, colocaram lá uma Ferrari, ou colocaram uma Prada, colocaram marcas assim famosas, marcas que os artistas usam. E o que eles perceberam? É que exatamente a mesma região do cérebro que se acende quando você é exposto a uma experiência religiosa é a parte que se acende quando você é exposto a uma marca famosa. Veja, o que eles estavam querendo mostrar? É que a mesma região do cérebro que é ativada num processo de experiência religiosa é ativada num processo de compra, de consumismo, do poder que a marca gera em você. Isso tudo, gente, leva a gente a refletir sobre esse primeiro fenômeno que mostra a força do consumismo. É mais do que simplesmente um instrumento econômico. Isso aqui, gente, tem a ver com idolatria. Para você ter uma ideia, eu já mostrei isso aqui num culto. Isso é uma fila. Você está vendo aí a quantidade de gente? Você sabe que fila é essa? Isso não é a fila do pessoal que está procurando emprego numa agência. Não é fila para doar sangue. Não é fila, enfim, para entrar numa igreja. Muito menos fila para ir assistir um show. Isso é a fila do pessoal na porta de uma loja para comprar um iPhone que está lançando. Para ser o primeiro a ter o iPhone. Gente que passa 2, 3 noites no frio, congelante, esperando a oportunidade de ser o primeiro a sair com o lançamento do iPhone. O que é isso, gente? Isso é o poder de uma marca. As marcas no nosso tempo fazem isso com as pessoas. Isso é a força do consumismo. O consumo se vê como religião e se transforma, então, num ídolo cultural do nosso tempo. E aí, gente, sabe qual é o problema com isso? O problema com isso é que quando
o ato de consumir, o ato do consumo, se transforma em religião, inevitavelmente o resultado é que a religião vai se transformar num ato de consumo. Porque o consumo como religião acaba sendo a sua principal identidade. Você é formado por meio disso. A sua identidade está nisso. A identidade cultural está nisso. Se você não pode consumir, se você não pode comprar, você é um excluído da sociedade. E aí, tudo na sua vida gira ao redor das regras do consumo. A ótica pela qual você vai ver o mundo é a ótica do consumidor, é a ótica do cliente. Não é mais a religião, não é mais o evangelho que vai moldar a sua maneira de ver o consumo. É o consumo que vai moldar a sua maneira de ver o evangelho. Ao invés de Cristo transformar a sua maneira de consumir, é a sua maneira de consumir que vai moldar a sua visão de Cristo. Está dando para entender? Será que, não sei se eu preciso desenhar. Mas veja só, eu estou falando da religião se transformando numa forma de consumo. Vamos ver o que o Alan Hirsch diz sobre isso. Na situação moderna e pós-moderna, a igreja é forçada a um papel de ser pouco mais do que um vendedor de bens e serviços religiosos. E os consumidores finais dos serviços das igrejas facilmente caem no papel de consumidores individuais, exigentes, devorando bens e serviços religiosos oferecidos pelo mais recente e melhor vendedor. Ou seja, a igreja, quando é seduzida e capturada pelo ídolo cultural do consumismo, ela vai se transformar em quê? Em mais uma loja, em mais um produto, em mais uma marca. E as pessoas, os ditos membros, vão se transformar em consumidores. Isso, gente, está tão entranhado na nossa mente, porque eu não estou falando aqui, gente, simplesmente de mercado gospel. Já bastaria para a gente falar aqui do famoso mercado gospel. Você sabe que hoje o mercado gospel é responsável por bilhões de dólares no mundo inteiro, principalmente no mundo ocidental. Existe toda uma estrutura de ganhar dinheiro no mercado com a ideia do evangelho, do gospel. Mas o que mais me assusta não é o mercado gospel. O que mais me assusta é aquilo que esse ídolo cultural, a maneira como o ídolo cultural transforma a nossa maneira de se ver como cristão. Porque, veja bem, gente, quando a gente vê o consumo como religião, o cristão, ele se transforma em alguém autocentrado, exigente, descomprometido, acomodado, superficial. Tudo isso é o que nós nos transformamos. O discípulo sai de cena e entra em cena o consumidor. E o consumidor, ele é autocentrado, ele está preocupado com ele. É aquela mulher da propaganda. E se eu fizer isso? Não, a gente se adapta. Não, e se eu fizer? Não, ele quer ele. Ele não está preocupado com o outro. Se a gente for fazer um exercício, quando a gente sai da nossa casa e vem para um culto, será que nós estamos pensando prioritariamente em Deus ou em nós? Será que nós estamos pensando prioritariamente em alguém que nós vamos encontrar que talvez precise da nossa palavra, do nosso abraço? Ou será que nós estamos pensando em suprir as nossas necessidades? Isso é uma questão que a gente precisa ser sincero. E ver como a força dessa questão nos ataca. E veja, nós somos exigentes. O consumidor é exigente, não é? O consumidor, ele exige os seus direitos. E aí, se alguma coisa sai errado, a Tamires deu uma desafinada hoje. A gente é exigente. Pastor, hoje deu uma bola fora. A gente é exigente. Se faltar uma coxinha ali no final, a gente quer garantir os nossos direitos.
A gente age no exercício da nossa fé não como alguém que está a serviço de, mas como alguém que está exigindo direitos. Eu tenho até hoje um livro que uma vez um sujeito chegou para mim e foi me dar um livro. Ele achou que eu não era tão fervoroso, tão ousado na minha fé, e ele me deu um livro do R.R. Soares. Eu não quero entrar, né, na questão de todo o escopo do R.R. Soares, mas o título do livro era assim, Exija os seus direitos. Era o nome do livro. E ele mostrando como na vida espiritual nós temos que ser assim, exigir os nossos direitos. Somos exigentes, descomprometidos. O consumidor ele não está comprometido com a marca. Certo? Ele até serve a marca, ele vai, mas, tipo assim, quando surge uma outra, ele vai atrás. Surge aí a figura da concorrência. Ah, se ficar chato, acho que eu vou para outro lugar. Porque o compromisso não é profundo. Ele é acomodado. Ele é alguém que está ali. E veja, vamos voltar para aquela questão que nós estamos falando sobre o sair. Cuidado aí. Sobre a questão do sair. Como que nós vamos sair se nós estamos acomodados aqui dentro? E o que nos leva, qual é a força que nos coloca na acomodação? É exatamente a questão do consumismo. Nós somos acomodados, a gente quer, daqui a pouco, a questão é a seguinte, para que eu vou sair da minha casa, um frio danado, para ir lá para a igreja? Se eu posso assistir aqui na sala da minha casa, né, Rodrigão? Sentado lá no meu sofá, ligo lá minha TV, vou assistir o culto aí, né? Para que eu vou sair da minha casa se eu posso assistir em casa? Né? Superficial, nós somos assim. Veja só o que o Dan Kimball vai dizer sobre essa questão. Ele tem um livro chamado Igreja Emergente, muito interessante. Quanto maior o crescimento da igreja, mais as pregações necessitam de apresentações mais dinâmicas e slides de PowerPoint mais sofisticados. A música precisa parecer mais profissional, com sistemas de som e iluminação superiores. A programação infantil e os ministérios para jovens e adolescentes precisam ser melhores para manter satisfeitas e atentas as pessoas que deles participam. De modo que os pais possam assistir o culto principal em que os serviços e produtos religiosos são colocados à disposição. E ele diz, grandes intenções, mas a consequência disso é que a igreja pode, aos poucos, perder a visão da sua identidade e de sua função missional. E as pessoas passarão a ir à igreja para que suas necessidades sejam supridas por outros, oferecendo-se para ajudar somente se dispuserem de algum tempo livre. Quando criamos essa cultura, elas geralmente se contentam em permanecer na condição de espectadores. Deixa eu explicar isso com um exemplo que eu ouvi uma vez que eu achei muito bacana. O Ricardo Agreste, pastor lá da igreja Chácara Primavera em Campinas, nosso parceiro aqui da Libertas, ele contou uma vez uma história muito interessante, usando uma situação que é a mesma, mas em dois tempos diferentes. Então você imagina um casal num carro, voltando para casa, depois de participar do culto, ali na sua igreja, está o casal, está o seu filhinho, os dois filhos atrás, eles estão lá conversando, e aí, como é que foi hoje o culto e tal? E a mulher diz para o marido, e aí, como é que foi e tal? Ele, não, foi muito legal e tal. E aí o marido pergunta para a criança, e aí, como é que foi lá com o departamento infantil? Como é que foi? As tias estavam legais? Aí a mãe fala, você não sabe o que aconteceu. A tia faltou. A tia não foi hoje. Aí ele vai dizer, mas como não? Já é a terceira vez que a tia não vai. Já é o terceiro domingo que a gente está aqui na igreja, a tia faltou de novo. Ela teve um problema, ficou doente, não pôde vir e tal. E aí o marido então, e aí essa é a situação. Aí a ilustração é a seguinte. Essa situação há 30 anos atrás. 30 anos atrás, numa cidade do interior, essa situação acontece. O marido então vai dizer para sua esposa, meu bem, nós precisamos orar, porque eu estou sentindo que Deus está falando comigo. Esse já é o terceiro domingo que as nossas crianças estão lá na igreja e não tem ninguém. Elas estão jogadas. As tias, não, tem pouca gente. E eu estou sentindo que Deus está falando comigo o seguinte, meu bem, nós precisamos nos voluntariar para poder ajudar no departamento infantil.
nós precisamos nos prontificar. Está com pouca gente. O piano está ficando pesado. E a gente precisa lá, dar uma força, ajudar. Isso é 30 anos atrás. E eles continuam, e no domingo seguinte eles vão se prontificar para ajudar lá a cuidar das crianças, inclusive as deles. 30 anos depois, nós temos um casal nas mesmas circunstâncias. A situação é exatamente igual. E aí, quando a mulher diz para o marido que pela terceira vez a tia faltou, ele vai dizer assim: meu bem, nós precisamos orar. Eu sinto que Deus está falando comigo. E nós precisamos tomar uma decisão, meu bem. Eu sinto, meu bem, que o nosso tempo nessa igreja já passou. Nós precisamos procurar outra igreja. Nós precisamos procurar uma igreja que tenha uma estrutura para receber os nossos filhos. Precisamos procurar uma igreja que tenha condições de poder cuidar lá das crianças. Veja, já é o terceiro domingo que não tem trabalho com as crianças. Nós precisamos, essa igreja, eu acho que o nosso tempo já passou aqui nessa igreja, minha querida. E nós precisamos procurar. Eu ouvi dizer, inclusive, que ali numa igreja perto da nossa casa, tem um trabalho fantástico com crianças. É uma equipe grande. E veja a tranquilidade que nós vamos ter. Você está percebendo o que aconteceu? Você está conseguindo fazer a leitura da diferença entre 30 anos atrás, quando essa força, essa grande barreira que eu estou falando hoje, ainda não era tão grande. E hoje, o tempo que nós vivemos, aquilo que muitas vezes a igreja se transformou, numa agência prestadora de serviços. Quando a igreja se compara a uma agência prestadora de serviços, quando o seu celular começa a dar problema, o que você vai fazer? Você vai procurar outra operadora. É assim, a lei do mercado é essa. Se você não é bem atendido, você procura outra pessoa que faça isso. E é isso que acontece quando a igreja se transforma no mercado. Essa é a força que nos impede de sair, porque nos impede de sair da nossa acomodação. E a igreja, gente, nesse mercado gospel, vai se transformar numa série de coisas. Por exemplo, a igreja vai se transformar num teatro, num cinema. Você vai lá para assistir um espetáculo, a sua posição é de espectador. Ou então ela vai se transformar num shopping center, um lugar onde você tem uma série de serviços ali, todos no mesmo lugar. Então você vai, porque ali tem tudo junto. Então você vai para fazer uma série de serviços. Ou então você vai como um clube social, onde você vai para poder ter momentos de lazer, tomar um banhozinho de piscina, se encontrar com seus amigos. A palavra do clube: eu vou para poder dar uma relaxada. Afinal, a semana é pesada, não é, gente? Trabalho duro. A gente quer domingo chegar e dar uma relaxada espiritual. Dar uma relaxada, se sentar e poder sair, né, com aquela sensação maravilhosa. Clube. Ou então, quando é um centro médico, você está meio doente, meio precisando de ajuda. E o centro médico é interessante. Ninguém vai no centro médico se não está precisando ir, não é verdade? A gente, se está passando por algum problema, a gente vai no centro médico. Depois que a gente teve a nossa necessidade atendida, que a gente ficou bom, o que a gente faz? A gente vai continuar no centro médico? A gente sai fora. Então a igreja muitas vezes é o centro médico. Pronto-socorro, atende o pessoal fica bom, tchau. Ou então um spa. Vou lá para dar uma relaxada, né? Trabalhar, tirar umas gordurinhas e tal. Ou então um seminário motivacional. Estou precisando de uma motivação, estou tão desanimado. Então vou lá porque eu quero me motivar. Ou então, gente, uma sala de aula, onde a gente vai para simplesmente agregar conhecimento. Então nós vamos lá porque a gente quer agregar mais conhecimento para nós. Mas veja, o que há em comum em tudo isso aqui, gente? O que há em comum em tudo isso aqui é que quem está no centro? Eu estou no centro. O que há em comum em tudo isso aqui é que quando a igreja se transforma em qualquer uma dessas coisas, a igreja existe para me atender, para me satisfazer, para me agradar. A questão não é o quanto eu vou servir a comunidade ou servir a Cristo. A questão é o quanto essa comunidade vai me servir e me agradar. E esse é o problema básico do consumismo
E é por isso, gente, eu estou falando tudo isso, porque nós precisamos, para levar a sério o chamado de Jesus, reconhecer e romper com o ídolo cultural do consumismo como formador da nossa identidade. Nós precisamos primeiro reconhecer. Dizer assim, olha, realmente, isso aí é verdade para mim. Eu, sem perceber, eu estou sentindo que isso é uma teia da aranha. Me pegou e eu nem estava percebendo. Eu estou com essa postura. A gente precisa reconhecer a força do consumismo. E segundo, precisa romper. E como nós vamos romper? Nós vamos romper, gente, e aqui eu quero colocar para vocês duas coisinhas. Nós precisamos de uma mudança de postura, perspectiva e atitude. Vocês sabem o que é postura, perspectiva e atitude. Mas é uma mudança em relação a quê? A duas coisas. Primeiro, em relação a Cristo. E segundo, em relação ao mundo. Eu quero colocar essas duas coisas para vocês. Porque está baseado no versículo que diz, assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Nós precisamos de uma mudança de postura, perspectiva e atitude. Primeiro em relação a Cristo, segundo em relação ao mundo. Qual é a mudança em relação a Cristo? Vamos falar primeiro em relação a Cristo, gente. Nós precisamos mudar a nossa perspectiva em relação à relação com Cristo. De admiração para o discipulado efetivo. Porque eu desconfio que ninguém aqui considera Cristo uma pessoa sem muita importância. Se eu te perguntar, ou para qualquer pessoa na rua mesmo aí, o que você acha de Cristo? Não, Cristo, Deus, né? Admiração. As pessoas têm uma admiração por Cristo. Elas têm uma verdadeira veneração. Cristo. Quem sou eu para falar mal de Cristo? A gente admira Cristo. Fico pensando na força disso. Já usei esse exemplo aqui também. Se eu coloco assim duas figuras para você. Eu coloco aqui a Madre Teresa e coloco aqui o Neymar. Aí eu te pergunto, qual das duas pessoas aqui, Neymar aqui, Madre Teresa, qual das duas pessoas você mais admira como pessoa? Qual das duas? Alguém admira mais o Neymar do que a Madre Teresa? Acho que não, né? Concordamos que todos nós admiramos Madre Teresa como pessoa, não é verdade? Aí eu te faço a segunda pergunta. Qual das duas pessoas que você quer para casar com a sua filha? O tipo de vida que você quer para casar com a sua filha? Ou o tipo de pessoa que você quer ser? Nos seus alvos. Quando você coloca lá, meus alvos de vida, eu quero ser igual a quem? Madre Teresa ou Neymar? Qual das duas pessoas você mais ia ficar feliz de ser igual? Mudou a resposta? Poxa, mas peraí. A gente não admira mais a Madre Teresa? A gente admira a Madre Teresa, mas a gente quer ser igual ao Neymar. Percebeu como é que nós somos? Sabe o que é isso, gente? A força do consumismo. Esse Deus, esse ídolo cultural que nos molda. E sabe o que a gente precisa mudar em relação a Cristo? Exatamente essa questão, porque todo mundo admira, mas ninguém quer seguir os passos de Cristo. E Cristo hoje, como diz aqui o Tozer foi um grande pregador do século XX nos Estados Unidos, talvez o segundo maior depois do Billy Graham. E ele disse que Cristo, a autoridade de Cristo nas igrejas, é comparada à autoridade de um rei ou de uma rainha numa monarquia institucional ou parlamentar. Qual é a autoridade? Ele diz assim, o rei não passa de um símbolo agradável de unidade e lealdade, tal como uma bandeira ou hino nacional. Ele é louvado, festejado, sustentado, mas sua autoridade como rei é insignificante. Ele não manda em nada. De maneira nominal, lidera todos, mas na hora da crise, alguém mais toma as decisões. Muitas vezes, o Tozer denuncia, Cristo é esse rei, cuja autoridade real é quase nenhuma. E aí, gente, nós precisamos mudar a nossa postura.
Porque Jesus vai dizer assim, peraí, por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu mando? Peraí, por que vocês me admiram, mas na hora que vocês vão imitar, vocês imitam os ídolos do mundo? Percebe a questão? É algo muito sério. Como que essas forças que nos levam a sermos espectadores nos aprisionam, gente. Nos aprisionam numa idolatria. Olha só, tem uma frase que eu queria ler para vocês aqui, muito que me toca muito. Primeiro, deixa eu colocar isso aqui. Discípulos, diferentemente daqueles que são admiradores ou fãs, obedecem, aprendem, imitam, estão disponíveis, servem. Você já viu a relação de um discípulo e um mestre, como é que é? Você já imaginou o discípulo? Imagina o seguinte, eu jogo vôlei na seleção do Bernardinho. E aí eu vou chegar lá, primeiro o treino está marcado para 8 horas da manhã. Aí quando dá 8h30, eu chego lá na quadra com meu chinelão, assim, né? Uma cara de sono. Olho para o Bernardinho, ele vai olhar para mim e falar: o que vocês acham que o Bernardinho vai fazer, gente? Pelo que vocês conhecem assim, do perfil do Bernardinho, o que vocês acham que ele vai fazer? Não precisa responder. Tem cabimento uma situação como essa? Veja, tem cabimento o cara chegar e falar assim: Bernardinho, eu andei pensando o seguinte, não estou afim mais de jogar no meio não, eu quero jogar de ponteiro agora. Eu gosto mais do ponteiro. Ponteiro é mais legal. Não quero jogar de central. O Bernardinho vai olhar para você. Hã? O que eu estou querendo mostrar? É que o discípulo, gente, ele é discípulo, ele é aprendiz, ele está à disposição. Se você já viu o Karate Kid, você sabe o que é ser um discípulo. Tem o Daniel San e tem o Sr. Miyagi. Tá? Não adianta o cara perguntar, mas por que? Faz o que eu estou mandando. Discípulos, gente, obedecem. Discípulos estão à disposição do mestre. Nós somos discípulos. Nós precisamos estar à disposição. A questão não é o mestre que serve a gente, é a gente que serve o mestre. Então a gente precisa resgatar essa dinâmica da vida cristã, da vida com Cristo, como discípulos. Será que você é um discípulo ou será que você é um consumidor, um cliente? Porque se você é cliente, quando a coisa aperta, você procura outro. Mas se você é verdadeiramente um discípulo, você precisa obedecer. Percebe? Discípulo obedece, aprende, imita, estão disponíveis, servem. Olha só essa frase, a frase que eu disse há pouco. A maior prova do cristianismo para os outros não é a extensão do quanto o homem é capaz de analisar de maneira lógica suas razões para acreditar, mas a extensão do quanto, na prática, ele firmará sua vida em sua crença. Dá para você entender o que eu estou dizendo? Você conseguiu entender a frase? Vou dar 10 segundinhos para você ler de novo a frase ali e pensar. A grande questão não é o quanto eu sou capaz de analisar teoricamente a fé cristã e defender teoricamente a fé cristã. A grande questão é o quanto eu estou pessoalmente comprometido e engajado com essa crença que eu digo que tenho. Porque a grande maioria de nós tem convicções, ideias, mas que não se transformam em atitudes, práticas de vida. Então, o que eu estou dizendo aqui? Nós precisamos, veja, isso é uma palavra dura para você e para mim. A palavra é, gente, nós precisamos viver o Evangelho. Não é só conhecer o Evangelho, nós precisamos viver o que o Evangelho diz. Mudar a nossa postura em relação a Cristo. Tem que tirar, não é a maneira, o padrão do consumo que vai moldar a minha relação com Cristo. É a minha relação com Cristo que vai mudar a maneira com que eu vivo neste mundo e consumo. E além de Cristo, gente, nós precisamos também mudar a nossa postura em relação ao mundo. Eu falei que era mudar a postura, perspectiva e atitude. Primeiro, em relação a Cristo, a gente simplesmente
sair do campo do admirador e entrar no campo do discípulo. E segundo, mudar a nossa postura em relação ao mundo que a gente vive. Por quê? Em que sentido eu estou dizendo isso? A gente precisa, voltou, né? Mudar a postura em relação ao mundo da seguinte maneira: a gente precisa parar de ver o mundo simplesmente como o nosso lar, o nosso lugar, e ver o mundo como campo missionário. É uma mudança de perspectiva. Para que isso fique claro, deixa eu tentar trazer outro texto, outro livro do Tozer. Lembra o Tozer que eu acabei de falar do rei, o exemplo do rei? Ele também escreveu um livro muito legal chamado Este Mundo, Lugar de Lazer ou Campo de Batalha? E ele vai dizer o seguinte, veja só. Os sermões e os cânticos daqueles dias, falando de uma experiência da igreja no passado, com frequência tinham uma qualidade marcial e muitas vezes um traço de saudade do lar celestial. Os soldados cristãos pensavam sobre o lar, sobre o descanso e sobre o estarem juntos com os seus. E suas vozes cresciam em lamentação ao cantarem da batalha terminada e da vitória alcançada. Mas quer estivessem atacando as armas do inimigo ou sonhando com o fim da guerra e com as boas-vindas do Pai, eles nunca se esqueciam de como era o mundo em que viviam. Era um campo de guerra e muitos eram feridos e mortos nesse campo de guerra. Hoje, veja o que ele vai dizer, que diferente é hoje? Passou ali? Que diferente é hoje? As pessoas não mais pensam no mundo como sendo um campo de batalha, mas como um lugar de lazer. A palavra que ele usa é playground. Não estaríamos aqui para lutar, estaríamos aqui para brincar. Não estaríamos num país estrangeiro, estaríamos em casa. Não estaríamos preparando-nos para a vida, mas já estaríamos vivendo a nossa vida. E o melhor que poderíamos fazer é livrarmos-nos de nossas inibições e de nossas frustrações para viver esta vida o máximo que pudéssemos. Você está percebendo o que ele está querendo dizer? É que, no fundo, gente, a gente é levado na cultura do consumo a ser meio que mulher de Ló. Já ouviu falar da mulher de Ló? Já ouviram falar da mulher de Ló? Mulher de Ló é o seguinte, era a mulher de Ló, como o nome diz. Ela não tem nome na Bíblia, só é conhecida como a mulher de Ló. E ela vivia num lugar extremamente corrompido que Deus um dia falou, vou acabar com esse lugar, vou castigar esse povo, pá, beleza. Só que lá tinha Ló e a sua mulher que Deus falou, eu vou tirar eles de lá, porque eles são justos. E Deus mandou os anjos para Sodoma para tirar Ló e a sua família de lá. E os anjos foram lá, chegaram lá e foram tirar. E na saída eles disseram, olha, não olhe para trás. A questão não era simplesmente eles caminharem. Não é isso. Olhar atrás, na linguagem bíblica, tem a ver com o quê, gente? Tem a ver com voltar atrás. Tem a ver com você desistir de um caminho. E o texto diz que no meio quando eles estavam saindo, já fora da cidade, a mulher de Ló olhou para trás. E ela olhou para trás e ficou assim, poxa, minhas amigas, minha casinha, minhas coisas, e começou a pensar na vida, né, que tinha lá em Sodoma. E o resultado é que ela foi destruída junto com Sodoma. Qual é a lição disso aí? Tanto que Jesus, no Novo Testamento, em determinado momento ele vai dizer para os seus discípulos, lembrem-se da mulher de Ló. Lucas capítulo 17, Jesus diz isso. Lembrem-se da mulher de Ló. O que ele quis dizer? É que muitas vezes nós corremos o risco de, ao invés de ver esse mundo como um campo missionário, como o lugar da missão, o envio, o lugar para onde Deus nos enviou para cumprirmos uma missão, a gente tem a tentação de amar tanto esse mundo, de se identificar tanto com isso aqui, que a gente acaba esquecendo que a gente está aqui como enviado, como sal e como luz. A gente não está enviado aqui simplesmente para viver na plenitude o que está aqui. Existe em cada cristão, gente, uma angústia. Existe em cada cristão e deve existir aquela sensação, caramba, eu não sou daqui.
Eu não sei se você já teve essa sensação. Vira e mexe, a gente tem notícias, a gente tem tragédias que acontecem. E quando acontece uma tragédia como essa que aconteceu hoje, num camarada doido que entra numa boate e mata 50 pessoas, a gente tem a reação de pensar assim, gente, eu não sou desse mundo. Eu não sou, isso aqui não me pertence. A gente que é cristão precisa sempre pensar qual é o nosso lugar, de onde nós somos, de onde nós viemos. Jesus, quando veio a esse mundo, ele tinha uma noção muito clara. Ele sempre entendia, eu estou aqui enviado pelo Pai, eu não sou deste mundo. Quando a gente perde de vista isso, a gente deixa de ser, gente, na linguagem do Michael Gurrin, ele tem um livro muito bom chamado A Igreja Missional na Bíblia, ele fala da igreja como comunidade de contraste. Quando a igreja deixa de ser uma comunidade de contraste, ela já não faz diferença. Porque o que é contraste, gente? Você sabe o que é contraste? Tem uma coisa que é todo branco. Você coloca ali um vermelho, o vermelho faz o quê? Contraste. Mas se você tem uma cartolina vermelha e você coloca um pingo vermelho, ele vai fazer contraste? Nenhum. A igreja é diferente, ela tem que... Essa diferença da igreja, gente, faz parte da sua missão. E aí o Michael Gurrin, para eu terminar essa palavra, veja, queria mencionar, não vou explicar porque é longo esse texto dele, mas eu quero apenas mencionar citar aqui para vocês, 7 áreas onde a igreja hoje precisa ser uma comunidade de contraste. Ele diz assim, uma comunidade de justiça em um mundo de injustiça econômica e ecológica. É isso que a igreja precisa ser. Segundo, uma comunidade de generosidade e simplicidade em um mundo consumista. Porque não adianta a gente falar mal do consumismo se a gente não tem a disposição de viver uma vida simples em relação ao consumismo. Terceiro, uma comunidade de pessoas que contribuem financeiramente de modo generoso em um mundo egoísta, que busca os seus próprios direitos mais do que os direitos dos outros. 4, uma comunidade que testemunha humilde e ousadamente a verdade em um mundo de incertezas. 5, uma comunidade de esperança em um mundo desiludido e saturado pelo consumo. E aí ele vai dizer uma coisa interessante aqui. Você sabe por que a gente consome tanto? Porque a gente é desiludido. A gente consome para tentar preencher um vazio. O consumismo, gente, é um atestado da nossa vacância interior. Lembra da vacância que a gente discutiu? A vacância interior. É isso que é o consumismo. Já viu aquela expressão? O sujeito, uma mulher, fala assim, estou tão triste hoje, acho que eu vou dar lá no shopping para dar uma deschateada. Eu preciso fazer uma comprinha para deschatear. É exatamente o que ele está dizendo aqui. 6. Uma comunidade de alegria e gratidão em um mundo hedonista que busca freneticamente o prazer. E 7. Uma comunidade que experimenta a presença de Deus em um mundo secular que não quer saber de Deus. Ou seja, se a igreja não for uma comunidade de contraste em relação ao mundo, se ela estiver completamente ambientada no mundo, assim, à vontade, isso aqui é legal. Eu desconfio, gente, que quando Jesus voltar, e ele vai voltar, não sei se você já ouviu falar sobre isso, a próxima série se chama Contagem Regressiva. E nós vamos falar sobre a volta de Cristo, na próxima série. A ideia é que, como o Rio de Janeiro está se preparando para receber as Olimpíadas, nós também estamos nos preparando para receber Cristo. Então nós vamos falar sobre isso. Mas eu desconfio que quando Jesus voltar, vai ter muita gente que vai ser pega de surpresa, porque vai dizer, poxa, mas logo agora que a minha vida estava tão legal, logo agora que eu consegui, né? Esperei um namorado, ó. Agora que eu consegui um namorado. Agora que eu consegui comprar meu apartamento. Agora que eu consegui... Veja. Você já parou para pensar nisso? Por que a ideia da volta de Cristo sumiu? Sumiu
da igreja ocidental? Por causa da prosperidade, gente. Porque quando a gente é próspero, a gente não quer que Jesus volte, não, porque a gente está bem. Agora, vai para a área de sofrimento, para a área de risco, para a zona de guerra, para você ver se o sujeito não está orando todo dia, Maranata, vem Senhor Jesus. Por quê? Porque ele precisa que Jesus volte. Na medida em que a gente prospera, a gente corre o risco de ser como a mulher de Ló. Na medida em que a gente se satisfaz com esse mundo, a gente corre o risco de perder a nossa satisfação no céu, que é o nosso lar. E aí, o que eu estou querendo dizer aqui é que nós precisamos mudar a nossa perspectiva, a nossa postura e a nossa atitude. Primeiro, em relação a Cristo. Que ele não seja simplesmente o rei da monarquia. E segundo, uma postura diferente em relação ao mundo, gente. Todo dia você tem que acordar de manhã e sair. Peraí, isso aqui não é meu lar, isso aqui é meu lugar de missão. Eu estou aqui não porque simplesmente é o meu lazer. Eu estou aqui porque isso aqui é o lugar onde eu fui colocado para fazer contraste. E se eu não estou fazendo contraste nenhum, é o sal que perdeu o sabor. Eu não estou falando, e eu quero na semana que vem, avançar um pouquinho e falar de algumas estratégias que nós precisamos ter para sermos missionais, para fazermos esse contraste. Eu quero parar agora e eu quero continuar exatamente de onde eu parei na semana que vem, falando como que nós podemos ser efetivamente nesse mundo uma comunidade de contraste. Quais são as estratégias? Nós vamos falar isso na semana que vem, mas por hoje é preciso que a gente saia daqui, e esse era o meu objetivo. Eu tinha 2 objetivos hoje. O primeiro é desmascarar o ídolo cultural do consumismo. Ele estava quietinho ali, adormecido, fazendo seu estrago ali, comendo por dentro. Eu quis hoje trazer ele para a evidência e para mostrar a você como ele é traiçoeiro. E segundo, eu quis também levar você e a mim a pensar que nós, como cristãos, precisamos entender que nós precisamos mudar a nossa postura, a nossa perspectiva e a nossa atitude em relação a Cristo. Se ele é realmente o Senhor e se nós somos realmente discípulos, Jesus não quer ser idolatrado, Jesus quer ser seguido em relação a Cristo. E, segundo, em relação à postura que nós temos no mundo. Esse aqui não é o seu lugar final. Esse aqui é o seu campo missionário, é o campo da missão. E que Deus possa abençoar a sua vida, sair daqui com essa pulga atrás da orelha. Eu tenho certeza que quando eu acabar aqui, a Paloma vai chegar para mim, lapada! Né? Ela diz, veja, é lapada mesmo, para mim e para vocês, para todos nós. Porque nós precisamos, gente, chegar a sermos confrontados com a nossa fé. Nós precisamos disso. Reavaliar a profundidade e a autenticidade da nossa fé. Vamos fazer uma oração para a gente terminar? Eu vou dar para